Boa noite, eu sou o professor Marco Aurélio Godinho Rodrigues, do curso técnico em qualidade, da disciplina Redação Técnica. O assunto que veremos hoje é sobre a textualidade e seus fatores, um texto da Taliandre Matos. Não podemos inicialmente iniciar os nossos estudos acerca da textualidade sem entendermos um pouco o que vem a ser texto e as suas características. Tá? Então, para entendermos o que é texto, podemos recorrer a várias explicações. Entretanto, depois de tantos estudos feitos pela linguística, que é responsável por estudar esses fatores, acreditamos que os sugeridos, esses conceitos a seguir, venham a ajudar imensamente na compreensão de todos nós acerca do que vem a ser a textualidade e seus fatores. Porém, antes, a Costa Val, ela define texto ou discurso como sendo uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão, dotada da unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Dessa forma, ela vê o texto como uma ocorrência tratada como de formas faladas e escritas, que podem ser falada ou escrita de qualquer tamanho, de qualquer extensão, porém que tenha sentido, né? Tanto nas suas estruturas comunicativas, na sua estrutura semântica e na sua estrutura formal. Então, diante desse conceito da Costa Val, temos uma noção de textualidade. O que você entende por textualidade? Já falamos que o texto é essa ocorrência linguística, né? Falada ou escrita. E o que você entende por textualidade? Vamos lá. Textualidade é o conjunto de características. Por isso que eu falo que textualidade são as características, porque se trata do conjunto dessas características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou então um emaranhado de palavras, tá? Os fatores da textualidade devem ser levados em conta. E aí nós temos enquanto fatores a coesão, que é um fator interno, a coerência, que também é um fator interno, e a intertextualidade, fator interno. Então, nós temos essas três características como fatores internos, e além delas, nós temos a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade e a informatividade. Veremos essas características agora. O que vocês entendem por coesão, gente? Nós podemos, após essa explicação, nós podemos, como vimos na aula passada, nós podemos definir a coesão em uma única palavra, né? Então, vamos ver se nós podemos identificar com qual palavra a coesão ela vai ser definida. Então, o que vem a ser coesão? É responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da sequência do texto. Ou seja, ela vai agir isolada porque ela vai ser os conectivos, vai ter o auxílio dos conectivos para fazer essa estruturação na sequência do texto. Ou seja, são esses conectivos que vão fazer a junção para que as frases ou orações elas tenham sentido, tá? Não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz esse todo, para constituir finalmente um texto. Então, são esses mecanismos conectivos que vão fazer a coesão, né? De um texto, para que esse texto tenha sentido. Daí, o que pode funcionar como conectivo, né? Como elementos coesivos, como mecanismos coesivos? Nós temos aí os pronomes, as conjunções, as preposições e advérbios. Essas palavras elas podem servir de conectivos para fazer essa ligação entre palavras dentro de um texto, dando assim o sentido. Tá? Então, isso é coesão. Fazemos a relação da coesão com conectivos. Ok. De que se trata e o que é a coerência? Se a coesão é a ligação por conectivos, a coerência vai ser o elemento fundamental de textualidade. Por quê? Porque é esse fator que vai ser responsável pelo sentido do texto. Depende não apenas da lógica interna do texto, claro, mas também da compatibilidade entre a rede conceitual, que é o mundo textual, o texto em si, e o conhecimento do mundo de quem
processa o discurso, ou seja, quem escreve e quem recebe as informações. Tá? Um texto, para ser coerente, depende do conhecimento da língua e do conhecimento do mundo e do grau de compartilhamento desse conhecimento entre o produtor, mais uma vez falando, e o receptor. Quem escreve, quem recebe essas informações dentro desse texto. Se o texto tem ou não sentido. Tá? A coerência é entendida como o nexo, a lógica entre as diversas ideias apresentadas, relação entre elas e o contexto. Então, não podemos dizer que a coerência não é o que não dá sentido ao texto, porque a coerência é o contrário. A coerência vai ser o sentido, o texto em si. Tá? O que o produtor quis passar e o que o receptor entendeu que o produtor quis passar. Dentre esses dois conceitos, dentre esses dois fatores internos, nós temos outras características, como a intertextualidade. O que nós vamos entender por intertextualidade? Vários textos, várias informações de textos diferentes, e eu pego essas informações e processo dentro do meu texto. Então, são várias informações de teóricos, de textos diferentes, dentro do meu texto a fim de enriquecer mais o meu ponto de vista. E aí, eu vou levar para o leitor esta gama de informações, né? Baseado em texto X, texto Y, e aí torna o texto mais verídico. Então, o que é a textualidade? Refere-se às diversas maneiras pelas quais a produção e a recepção de um texto dependem do conhecimento dos outros textos anteriormente produzidos. A intertextualidade mostra a interdependência dos textos entre si. Tá? Vários textos tratando da mesma temática, com conceitos diferentes, porque são teóricos diferentes, são textos diferentes, e eu trago todos esses conceitos, transformo e coloco dentro do meu texto para fazer sentido e enriquecer. Tá? Tendo em vista que um texto só faz sentido quando é entendido em relação a outro texto. Então, isso quer dizer intertextualidade. Tá? É a troca de ideias. E aí nós temos intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade e informatividade. Ainda temos essas 4 características que fazem parte do texto, que são fatores de textualidade. Como os próprios nomes já dizem, intencionalidade, a intenção, aceitabilidade, de que forma o leitor vai aceitar o seu texto? Situacionalidade, a situação, o contexto em que o texto está sendo produzido. E a informatividade, o grau de informação que o seu texto pode trazer. Tá? Se baixo, se médio, se alto. Intencionalidade, revela o esforço feito pelo produtor para estabelecer um discurso coerente e coeso, a fim de cumprir o seu objetivo, a sua intenção comunicativa. Então, daí temos a intencionalidade. Tá? A aceitabilidade é a característica que é inerente ao receptor. Aceito eu recebo o que você quis escrever. Né? Sou eu que analiso e avalia o grau de coerência, de coesão, utilidade e relevância do texto, capaz de levá-lo a largar os meus conhecimentos ou de aceitar a intenção que o produtor quis colocar. É aquela coisa, eu aceito ou não, eu gosto ou não. Tá? A situacionalidade reúne fatores que tornam o texto adequado a uma situação atual ou passada. Né? Pode ser hoje ou pode ser ontem, né? Que esse fato ocorreu. A situacionalidade é responsável pela adequação do texto ao contexto sociocomunicativo. Eu posso estar escrevendo esse texto hoje, mas também o texto pode ter sido escrito lá no ano de 1500. Né? E a informatividade? Responde pela suficiência de dados no texto, como também pelo grau de previsibilidade nas ocorrências do plano conceitual e formal. Então, como eu já falei anteriormente, o grau de informação. O texto que traz um baixo nível de informação, ele não pode ser considerado um texto agradável, ou que vai trazer para você uma informação profunda de algo. Tá? O nível médio é que é basicamente o ideal, porque ele traz uma gama de informações mediana. Então, você vai dosar aquele número de informações que o texto trouxe. Não fica nem muito ruim e nem muito
como que eu posso dizer, abusivo, tá? Porque aquele texto que não traz nenhuma informação e aquele texto que traz uma infinidade de informações vai te deixar confuso. Então, o legal é aquele texto que traga um nível mediano de informações. E a referência usada na aula de hoje foi a Costa Val, Redação e Textualidade da Martins Fontes, 2004. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.